Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Hoje, nosso dia, né? Dia dos professores. Então, você, professor, assim como eu, parabéns para você, parabéns para nós nesse grande dia. Talvez, em se tratando de crescimento, desenvolvimento cultural e econômico, um dia que simbolicamente penso que seja o dia mais importante da pátria brasileira, o dia do professor. Então, professor, parabéns para você, parabéns para mim, parabéns para nós. E hoje eu gostaria de tratar de um tema que eu andei pensando nele nesses dias. Eu penso que no Brasil exista uma certa inveja da pobreza e ciúme da miséria. Alguns pensadores têm falado sobre o ódio ao mais pobre que teria vindo da escravidão, ou seja, a escravidão teria gerado um ódio repulsivo aos mais pobres. Segundo alguns pensadores, existe no Brasil um pensamento de classe média que foi formado a partir, sobretudo, da chegada do imigrante. Muita gente tem falado sobre isso. Marilena Chauí, professor Paulo Giraldelli. Então, a chegada do imigrante faz com que o imigrante queira se destacar do escravo, ou seja, dos mais pobres, que eram principalmente os negros. Isso gera um pensamento elitista de classe média do cara que quer se aproximar das elites mais abastadas, mas querem se afastar. Mas essas pessoas querem se afastar dos mais pobres, ou seja, dos escravos, sobretudo, dos ex-escravos, sobretudo. Isso gera um pensamento de classe média que, segundo esses pensadores que eu citei, esse pensamento gera uma repulsa aos mais pobres, um destacamento e uma tentativa cada vez mais intensa de receber do Estado benefícios, mas os mais pobres não podem receber. Esse pensamento de classe média tem se apresentado muito, tem se feito muito presente nos dias atuais. Mas antes de entrarmos nestes detalhes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o seu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Dê like, comente, participe. Sobretudo, você que tem vindo comigo, já passamos de 4.000 inscritos. Então, se nós passamos de 4.000 inscritos, podemos chegar a 5.000, a 10.000 e vamos chegar nos 100.000 para frente, com certeza. Estamos percorrendo este caminho. Então, eu quero aqui agradecer a você, mas continue divulgando o nosso canal, compartilhando com outras pessoas, comentando, dando like. Já vai dando like aí. Se esse tema que eu coloquei aqui te chama atenção, então dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o nosso material com outras pessoas. Porque esse canal tem dois objetivos: chamar os professores para participarmos do debate público. Professor, não me deixe aqui sozinho no YouTube. Você, professor da rede regular de ensino, seja da rede privada e principalmente na pública, venham para o debate público. Venha para o debate público, faça o teu canal, seu canal de YouTube, por que não? Você é professora da creche, do ensino regular, da creche até o ensino médio, faça o seu canal. Não deixe de fazer, não deixe de participar, para que a gente possa reverberar a voz do professor nessa sociedade. Se o professor não tem voz em uma sociedade, e toda a multidão, e a grande maioria da nossa multidão passa pela escola pública para se projetar de alguma maneira na vida, se esse professor não tiver voz, como essa grande multidão será ouvida nas suas demandas? Aí acontece isso que nós estamos vendo aí. Um presidente simplesmente negar absorvente para mulheres carentes, para estudantes. E esse tema é baseado principalmente nesse acontecimento. Esse acontecimento é a prova principal hoje de que no Brasil existe não só uma repulsa aos mais pobres, mas existe também
um ciúme dos mais pobres. Isso revela uma inveja, é exatamente isso. Um ciúme dos mais pobres, que eu vou explicar nesse vídeo. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, né? O pensamento binário, ele vive no fla-flu político. Ele não reflete, ele vive nas narrativas. O que o presidente falou? Ele é contra mulheres mais carentes receberem absorvente? Ah, então eu sou contra também. Ele fica na narrativa. Ele não vai aos fatos para verificar. Então o pensamento binário é assim. E esse canal também tem esse objetivo de combater o pensamento binário na sociedade e, sobretudo, nas redes sociais. A grande propulsora, né, desse comportamento binário, onde as pessoas falam apenas nas narrativas, mas elas não vão aos fatos para fazer as suas colocações. Isso é também o que é chamado de a pós-verdade, que não é nem a verdade baseada nos fatos e nem a mentira que nega os fatos. É apenas a narração, é apenas a narrativa. Então, como eu falei, vamos ao nosso tema. Existe no Brasil uma inveja dos mais pobres, um ciúme dos mais carentes. E esse comportamento do presidente em negar absorvente para as pessoas mais carentes demonstra isso. Porque no Brasil até tem um trabalho muito interessante de um pensador chamado Antônio Cândido, onde ele coloca a sociedade brasileira, desde as suas origens, como uma sociedade que sempre procurou favores. Sobretudo as elites. As elites sempre buscaram estar à mercê do favor. O favor do imperador. Depois, o favor da Primeira República, que até gerava no campo, o exército chegava a dar títulos de honraria da sua instituição para certas elites. Então tinha o coronel, tinha o capitão. Então essas elites sempre procuraram se aproximar do poder para receber benefícios. Mas o que acontece é que a partir do momento que nós criamos uma demanda social onde a carência é muito comum, essas elites começam a achar que o favor do Estado tem que vir para elas, mas não para os mais pobres. Por isso é que eu estou falando hoje sobre a inveja da pobreza e o ciúme da miséria. É um pensamento de classe média, um pensamento elitista, onde os mais abastados e, sobretudo, a classe média, ou seja, não a classe média no sentido do cara que ganha X ou que ganha Y, não. O pensamento de classe média é esse pensamento que foi erigido com o tempo, onde determinadas elites queriam se aproximar mais do poder, destacando-se dos mais pobres. E isso, então, se esses mais pobres começam a receber benefícios do Estado, não pode. Mas isso tem uma cadeia de representações psicológicas muito interessantes. Eu, por exemplo, sou professor. E, infelizmente, em meio a nós professores, também existe esse comportamento elitista de classe média, em meio a uma classe que não faz parte, sobretudo economicamente, pode ser que culturalmente nós professores tenhamos nos incluído, mas financeiramente nós nos aproximamos muito mais dos mais pobres, dos mais carentes. Mas quando esse pensamento de classe média ele invade certos grupos sociais, como nós professores também, o que acontece é que muitas das vezes, quando o mais carente é atendido pelo Estado, as pessoas de classe média baixa, de classe média intermediária ou de classe média alta podem chiar. Por quê? Porque vamos supor que um professor ganhe 5 mil, ganhe 3 mil reais, vamos supor, ali próximo do piso, né? Se uma pessoa recebe um benefício de 300 reais, esses 300 reais correspondem a 10% do suor, do trabalho suado desse professor
e de todo o preparo. E esse salário representa o quê? Todo o preparo que esse professor precisou ter para ganhar 3 mil reais. Então, se esse professor tiver um pensamento de classe média, esse pensamento elitista de classe média, de repulsa aos mais pobres, ele vai dizer assim, que é isso? Se ele está ganhando 10% do que eu ganho, significa que ele está se aproximando de mim. Não pode. Mas os mais ricos, os grandes investidores, de repente, não se preocupam com isso. Por quê? Porque 10% a mais na vida de uma pessoa que está na miséria não faz com que essa pessoa se aproxime dos mais e mais ricos e abastados. Mas esse comportamento de classe média ele é muito presente na nossa sociedade. A coisa é tão séria que as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Não, nós não podemos dar esse absorvente para as mulheres mais carentes porque teríamos que tirar dinheiro da saúde. Gente, isso é um problema de saúde pública. Não tem que se tirar dinheiro da saúde para fazer isso, porque isso é um problema de saúde pública. É o dinheiro da saúde, que já é para a saúde, que é para ser usado nisso. Não temos que tirar dinheiro da educação, gente. Muitas meninas deixam de ir para a escola por causa da pobreza menstrual. Então, esse problema afeta a educação. Então, as desculpas mais esfarrapadas vão sendo dadas simplesmente para tirar um benefício aos mais pobres, porque nós temos uma mentalidade classista de que só os mais abastados podem receber benefícios do Estado. E, historicamente, a gente sabe, né? A nossa história tem uma vasta literatura desses favores que as elites recebem, sempre receberam por parte do Estado. Aliás, desde o Império, quando entramos na República, algumas elites recebiam terras, estrangeiros recebiam terras, porém os ex-escravos não. Os ex-escravos não recebiam. Então, sempre houve essa aproximação de uma certa elite do Estado para receber favores. Mas os mais pobres não podem receber favores. Então, se os mais pobres receberem benefícios, essa elite interpreta como favor e gera um ciúme dos mais pobres, uma inveja dos mais pobres, que é uma coisa muito nociva e muito perversa, né? E a gente tem esse histórico de desigualdade que gera o ciúme, né? O ciúme do mais pobre, a inveja dos mais carentes. E um dos representantes dessa mentalidade se chama Paulo Guedes. Olha, esse é um dos principais representantes dessa mentalidade de classe média, das pessoas mais abastadas, mas sobretudo de classe média, de que os mais pobres não podem ser beneficiados de forma alguma. A coisa é tão séria, a coisa é tão assim estupefaciente, usando uma linguagem de Reinaldo Azevedo, que o Paulo Guedes, quando o dólar começou a subir, ele falou o seguinte: porque o dólar subir não há problema, né? Até porque, segundo fonte, ele tem empresas no exterior que se beneficiam com a alta do dólar, né? E ele é um investidor, por que não? Por que não entender que essas fontes têm certas razões para falar essas coisas? Mas ele falou o seguinte: que isso, o dólar pode subir. Estamos aí com empregada doméstica indo para a Disney. Ou seja, vamos supor que isso fosse verdade, que empregadas domésticas estivessem indo aos borbotões para a Disney. Significaria que a desigualdade estaria diminuindo, mas para ele isso é ofensivo. Para o Paulo Guedes, uma pessoa mais pobre ir para a Disney é ofensivo. Ele fala isso ressentido. Ele tem ressentimentos
em relação a isso. Ou seja, se os mais pobres, se os mais carentes começam a ser beneficiados, Paulo Guedes fica com ciúme. Paulo Guedes tem inveja, fica com ciúme dos mais pobres. A coisa é tão séria que o padre Júlio Lancelotti, que tem feito vários programas de caridade, inclusive em relação à pobreza menstrual, o padre Júlio Lancelotti tem atendido pessoas na região da Cracolândia, né? E várias pessoas dessa elite acha que isso não pode acontecer. Ou seja, pessoas que têm ciúme da esmola. Pessoas que têm inveja da esmola. E a desculpa é, não, se der esmola eles não vão querer trabalhar. A desculpa é sempre essa. Mas esse não é o problema. O problema é que os mais carentes têm que ficar distantes da classe média, baixa, média e alta. Os mais carentes têm que ficar distantes da elite mais abastada, mas esse pensamento ele ocorre principalmente nesse pensamento de classe média. Classe média intermediária, classe média alta, e cada dia mais esse pensamento, sobretudo hoje com a expansão do bolsonarismo, esse pensamento tem alcançado a classe média baixa e, pasmem, esse pensamento também tem alcançado os mais pobres. Porque esse pensamento de classe média, ele não pertence só à classe média. É um pensamento de classe média que está na classe média, que atinge os mais abastados e agora tem afetado frontalmente os mais carentes, que também são, às vezes, aquele cara que mora no cortiço, mas como a dona Florinda, que mora no cortiço, mas acha que todo mundo que mora no cortiço também é gentalha, menos ele. Eu tenho acompanhado isso, e tenho acompanhado isso de montão hoje, sobretudo com a ascensão repentina do bolsonarismo. Esse pensamento de classe média, de repulsa aos mais pobres, ele se intensifica ainda mais com a presença do neoliberalismo. Porque o neoliberalismo ele atinge a economia mundial e, sobretudo, o Brasil a partir de 89. E o neoliberalismo ele é uma organização política e econômica e, sobretudo, cultural, que vem depois do estado de bem-estar social que vai do pós-guerra a mais ou menos os idos da década de 70. A partir da década de 70, o estado de bem-estar social dos Estados Unidos, da Europa e do Japão começa a ser desconstruído. Então, o discurso passa a ser o quê? O discurso passa a ser austeridade fiscal, ou seja, o Estado começa a querer não se comprometer mais tanto com o bem-estar social do cidadão. Então começa a haver um discurso onde cada um deve ser agora empresário de si mesmo, patrão de si mesmo, uma espécie de senhor e escravo de si mesmo. Então o Estado precisa se afastar. É muito comum a gente ver pessoas paupérrimas querendo que os benefícios sociais não continuem mais. Em nome do emprego, da manutenção do emprego. Mas não é. É o pensamento de classe média que se intensifica com o neoliberalismo ao chegar no Brasil. E esse pensamento de classe média, que procura benefícios do poder, não quer que os benefícios do poder que chega a ela alcance os mais pobres. Somos uma sociedade de favores, uma sociedade que favorece certas elites econômicas, sociais e culturais através do Estado, mas quando o Estado se propõe a atender os mais carentes, essa elite fica com ciúme, essa elite fica com inveja. É uma elite que tem ciúme dos mais pobres e inveja dos miseráveis.
é absurdo, mas isso, infelizmente, acontece. E o pior, hoje, esse pensamento de classe média, ele alcançou os mais pobres. E nós temos hoje uma massa de pessoas paupérrimas que literalmente odeiam os seus pares, também pobres. São as Dona Florinda do século XXI. Pessoas que moram no cortiço, mas que acham que todo mundo que mora no cortiço junto com ela é gentalha, menos ela. Vamos questionar esse tipo de pensamento. Estou aqui para isso também. Dia dos professores, sobretudo você que é de esquerda como eu, vamos questionar esse pensamento, vamos questionar essa forma de pensamento para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Isso não é sonho de esquerdista, isso não é sonho de comunista. Isso é uma conquista da civilização. Ok, galera? Vocês são do coração.